Neste vídeo, nós vamos falar sobre a regra número 4 do livro 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Essa regra número 4, o título dela é o seguinte: compare a si mesmo com quem você foi ontem e não com quem outra pessoa é hoje. Então, se você tem problemas com ficar se comparando com outras pessoas o tempo todo, tem problemas com invejar as pessoas, cobiçar o que as outras pessoas têm e você não, e ficar nesse ciclo de comparação e se sentindo mal, esse vídeo é para você. Essa é a regra número 4, e essa regra ela vai nos explicar por que isso acontece e como a gente pode melhorar, superar essa situação de ficar se comparando o tempo todo, que eu acredito que é algo bem comum com muitas pessoas. Então, o Jordan Peterson ele começa falando sobre a questão de trabalho. Se você imaginar uma pequena cidade, né, onde tem poucos habitantes, ele fala lá que é mais fácil, no âmbito do trabalho, das profissões, você se destacar. Então imagine uma pequena cidade, criada há pouco tempo, com poucos habitantes. Então nessa cidade provavelmente vai ter um barbeiro, né, um ou dois barbeiros, um ou dois mecânicos, né, vai ter o pessoal ali, um artesão. Em cada um desses ramos de trabalho, essas pessoas vão ser os maiores ali, né, os mais famosos, vai ser o destaque. Eles vão ser o melhor no que eles fazem. Até porque não tem quase nenhuma concorrência. Então eles conseguem se destacar mais facilmente em uma cidade pequena com poucos habitantes. Então essas comunidades pequenas e rurais, uma das vantagens, né, que elas têm e que elas tinham na época também, quando a maioria das comunidades eram menores, é que cada pessoa poderia se destacar naquela área em que ela trabalhava. Não tinha tanta concorrência quanto tem hoje. Porém, na cidade grande, como São Paulo, Tóquio, né, que é a maior cidade do mundo, Nova York, e outras cidades grandes, né, Paris, você vai ter uma concorrência muito maior. Quase todas as profissões, seja você um barbeiro, seja você um mecânico, você vai ter dezenas e até centenas de outras pessoas que estarão concorrendo com você no quesito de qualidade de trabalho, de preço. Então você vai ter uma concorrência muito maior e vai ser, consequentemente, bem mais difícil de se destacar nessa área. Tá? Imagine, por exemplo, advogado no Brasil, onde tem milhares e milhares e o número só cresce. Eu acredito, se eu não estou enganado, que o Brasil tem o maior número de advogados do mundo, dentre os países. Tem a maior quantidade de faculdades de direito aqui no Brasil. Consequentemente, eu acredito que também a advocacia tem o maior número de profissionais da advocacia do que nos demais países do mundo. Então imagine que no Brasil, por exemplo, é bem mais difícil você se destacar, né, no ramo da advocacia do que, por exemplo, em comunidades pequenas ou em países pequenos que não tem tantos advogados assim. Tá? E isso vale para todas as profissões. Medicina, vale para pedreiro, carpinteiro, independente da profissão. Então ele começa falando justamente isso, fazendo essa comparação entre comunidades pequenas e depois a gente, com a globalização, industrialização, as pessoas acabaram se acumulando em cidades grandes. Tá? Então essa questão da comparação piorou com o tempo, conforme a gente foi migrando para as cidades grandes e acumulando muitas milhares e até milhões de pessoas nessas cidades. E dentro de nós temos o que ele chama de crítico interno, que é como que uma voz que fala quando a gente está fazendo algo só por fazer, né? Um esforço medíocre. Quando a gente precisa estudar e a gente estuda procrastinando, vendo celular. Então esse crítico interno, ele acaba fazendo uma certa comparação e
ele nos faz se sentir mal por conta disso, por conta desses esforços medíocres, pequenos, enquanto outras pessoas estão se esforçando muito e genuinamente naquela mesma área que a gente está se esforçando tão pouco. E esse crítico interno, ele é necessário, ele pode ser bom ou pode ser ruim para nós. Ele é necessário por quê? Porque principalmente quando nós somos mais jovens, né, nós precisamos ter um padrão, ter um ideal a que a gente se compare, para poder a gente ter um rumo, para que a gente tenha um objetivo a seguir. Imagine, se não há nenhum ideal, como que eu vou saber se eu estou indo bem em algo ou estou indo mal, né? Se eu estou fazendo o melhor ou o pior em determinada área. Então, o ideal, ele é necessário. E esse crítico interno, quando nós estamos indo em direção oposta ao ideal que nós queremos alcançar, ele vai nos criticar. Porém, com essa globalização e ainda mais com a internet, em que a gente pode ver a vida de milhares, milhões, bilhões de pessoas, com a internet, né, que você consegue conhecer diversos lugares do mundo, pessoas, a vida dessas pessoas, a gente nos compara ainda mais com as redes sociais e tudo mais. Então, esse crítico interno, por vezes, ele pode ter um olhar, digamos, inadequado para a realidade e fazer uma comparação inadequada. Por um lado, ele é benéfico porque nós podemos nos comparar com o ideal e tentar melhorar e saber se estamos na direção certa. Mas por outro, ele pode ser excessivamente crítico e acabar nos comparando inadequadamente com as pessoas. Mas como isso acontece, né? Como isso acontece? Quando o crítico interno ele faz uma crítica excessiva e inadequada, isso quer dizer que a gente deve acalmar esse crítico. Isso vai fazer mal para nós. Então nós precisamos acalmar o crítico interno. E o Jordan Peterson mostra, né, como isso é feito. A primeira coisa que ele fala é que nós devemos entender e conhecer a nossa vida melhor, ou seja, ter um autoconhecimento melhor. Porque ele fala, enquanto nós somos jovens, nós temos essa necessidade maior de um ideal, de um padrão, de um rumo a seguir. E a gente faz mais sentido se comparar com outras pessoas para ver se a gente está indo bem ou não. Mas conforme a gente chega na idade adulta e vai amadurecendo, nós vamos ficando cada vez mais individualizados. Ou seja, nós vamos adquirindo experiências e situações que são únicas. E muitas vezes as pessoas não passaram ou experimentaram da mesma maneira que a gente está passando e experimentando. Então isso nos deixa e fazem de nós seres únicos, individualizados, de forma que a comparação com outras pessoas se torne muitas vezes inadequada. Imagine só, as pessoas falam, né, costumam falar, eu sou um sucesso na vida, ou eu sou um fracasso na vida, eu fracassei na vida, ou eu venci na vida. E isso fica muito subjetivo, fica muito genérico, né? Você venceu realmente em quê? Em que área da vida? Porque nós temos diversas áreas na vida. Por exemplo, temos a vida familiar, temos a nossa vida pessoal, objetivos pessoais, temos a vida profissional, vida financeira, vida espiritual, né? Temos nossos objetivos, temos a saúde, e tem diversas outras áreas na vida. E em todas essas áreas, nós podemos vencer ou fracassar, certo? Só que as pessoas elas usam o termo sucesso ou fracasso de uma maneira genérica, né, para toda a vida. Então, como que nós acalmamos esse crítico interno quando ele está criticando excessivamente e inadequadamente? É começar a imaginar justamente isso. Será se a comparação que eu estou fazendo é realmente adequada? Realmente justa?
faz sentido eu fazer essa comparação, porque veja, às vezes você está se comparando com um colega de trabalho, aquele colega seu está indo muito bem no trabalho, está ganhando muito dinheiro, e às vezes você não está em uma situação financeira muito boa, ou em uma situação profissional muito boa, e você se compara com ele. Você fala, não, ele está indo muito bem, então ele é um sucesso, eu sou um fracasso. E isso produz em você sentimentos de, às vezes, tristeza, ansiedade, depressão. Isso acaba fazendo com que você inveje aquela pessoa, cobiça o que ela tem. Mas você deve parar e pensar, será se essa comparação faz sentido? Às vezes aquela pessoa, né, aquele seu colega está indo muito bem no trabalho, ganhando muito dinheiro, mas a família dele está desmoronando, né, enquanto a sua está estável, está feliz, está bem, está saudável. Aí você se pergunta, será se essa comparação faz sentido? Porque naquela área ele está indo muito bem e eu não estou indo tão bem. Mas nessa outra área, eu estou indo muito bem e ele não está indo bem. Então você começa a perceber que essa comparação já não faz tanto sentido. Porque cada pessoa tem seus problemas individuais, tem suas experiências únicas. E mesmo que a pessoa tenha a mesma experiência, ela, ela não reage da mesma maneira que a outra pessoa. Tá? Imagine que em um determinado momento da vida duas pessoas tenham câncer, né? O mesmo câncer, no mesmo órgão, e seja mais ou menos a mesma gravidade do câncer. Só que essas pessoas, elas têm reações diferentes a essa experiência do câncer. Enquanto uma pode ser devastada emocionalmente, a outra pessoa pode passar por aquilo de uma forma, entre aspas, mais tranquila, consegue lidar com aquilo melhor. De forma que o câncer não afeta tanto o emocional daquela pessoa quanto afetou o da outra, mesmo sendo o câncer semelhante. Então nós temos experiências diferentes e reações a essas experiências também diferentes, o que nos torna indivíduos únicos, né? Super individualizados, de forma que essa comparação não faz tanto sentido, tá? Então como que você deveria julgar o seu sucesso ou o seu fracasso? Você deveria pensar no todo, não apenas em uma determinada área. Porque esse crítico interno, quando ele opera dessa forma inadequada e excessiva, o que é que ele faz? Ele pega uma área da vida, por exemplo, fama. Ele pega uma área da vida e ele faz você achar que aquela área é a única que é relevante para a sua vida, que é a única que é importante. E acaba comparando você com uma pessoa super, que está super indo bem naquela área e compara você com ela. Tá? Primeiro ele pega uma área e diz, não, essa é a única que é relevante, é fama. Aí você tá lá e começa a pensar nisso, não, a fama que é importante, só a fama que é importante, só a fama que é importante. Aí o crítico interno faz você se comparar com uma pessoa que é super famosa, né? Sei lá, Cristiano Ronaldo. E daí você fala, eu não sou tão famoso quanto Cristiano Ronaldo. Então, eu sou um fracasso na vida. Tá percebendo que não faz sentido isso? Às vezes você acaba se comparando com celebridades, né? Só que às vezes aquela celebridade está viciada em drogas, né? E você tá bem. Então essas comparações acabam não fazendo sentido. E é assim que a gente acalma essa voz crítica interna quando ela está agindo excessivamente e de forma inadequada. É compreendendo essas questões, compreendendo que tem diversos jogos a ser jogados na vida. Tem um jogo da família, tem um jogo da saúde, tem um jogo da profissão, da vida espiritual. Então, se você não está indo bem em um, você pode estar indo muito bem em outros. Tá? O Jordan Peterson ele fala, você não deve querer ser ótimo em todos os jogos, porque você não vai ser, você vai se frustrar com isso. Então você deve, de uma certa forma, se conformar com o fato de que você
é muito bom em um ou dois jogos, é razoável, né, mais ou menos em outros, e no restante você é péssimo, né, e tá tudo bem, é assim mesmo a vida. A vida das pessoas são assim. Ninguém consegue ser ótimo, né, em todos os jogos da vida, em todas as áreas da vida. Em algumas áreas a gente vai ser melhor, em outras vai ser pior mesmo. Isso é o normal, tá? E não por isso você vai se acomodar ou vai ah, se acomodar no fato de se conformar no sentido de ficar passivo, né? Eu não preciso melhorar. Nós sempre vamos precisar melhorar em todas as áreas, tá? Mas você tem que escolher as áreas que você vai priorizar na sua vida. Não tem como priorizar tudo, né? A própria palavra priorizar já quer dizer que você vai escolher, vai fazer uma escolha. E cada escolha que você faz significa também que você vai deixar de lado várias outras opções de escolha, certo? Então é assim que você vai acalmando essa voz, esse crítico interno que está dentro de você, tá? Tendo esse cuidado de se comparar com as pessoas, entendendo que você é um ser singular, né, uma vez que você já é adulto e que conforme você vai amadurecendo, cada vez mais você vai ficando individualizado, né? Imagine um idoso já de 90 anos comparando com o outro de 90, se ele é um sucesso ou um fracasso. Não faz sentido. Cada um deles viveu milhares de experiências diferentes um do outro, passou por diversas situações, sofrimentos, traumas, alegrias e tantas outras coisas que realmente não fazem nenhum sentido eles se compararem, tá? É por isso que você não deve se comparar com quem outra pessoa é hoje, mas sim com quem você foi ontem, tá? Mas para a sua vida, você precisa ter um certo objetivo. Se você vai se comparar com você mesmo, você tem que ter um lugar para ir, para você saber se você está indo bem, né, se você está indo no caminho certo ou não, certo? Então Jordan Peterson ele fala sobre a questão do foco, sobre e o foco no sentido físico do olhar, né? É bem interessante. Ele até cita um estudo que o pessoal fez, tem um vídeo. Eu acho que o pessoal está jogando algum tipo de jogo, não sei se é basquete, e tem dois times ali, um do lado do outro, alguns jogadores, não sei se é quatro de cada lado, eles começam a jogar ali, e o teste é o seguinte, você deveria contar quantos passes um determinado time faz. Eu acho que é um, sei lá, por exemplo, o time com, a, com o uniforme preto, quantos passes ele vai fazer em um determinado tempo do vídeo. Então você fica focado ali no movimento de um jogador passando a bola para o outro, e no final ele pergunta, né, você responde, deu 15 passes. Aí depois vem a pergunta, você percebeu o gorila ali no meio? Então nesse momento em que você está focado no passe das bolas, você vai contando os números, você fica focado nisso, você não percebe que uma pessoa entrou no meio do jogo ali, se vestido de um gorila, dançou lá na sua frente e você não percebeu. Então ele fala isso, quando você foca em algo, de uma certa forma você deixa de ver as outras coisas. Então por isso que você deve escolher em que você vai focar, que nada mais é em que você vai dar prioridade na sua vida. Ele cita também, ele fala, né? A gente sempre está em um ponto A indo para um ponto B, que é a questão do objetivo. Então você está aqui, digamos que, sei, na sua vida financeira. Você está com várias dívidas, você está no ponto A. E você fala, não, eu quero pagar todas essas dívidas, que é o ponto B. Então você está indo do ponto A e indo para o ponto B. Você passou pelo processo, pagou todas as dívidas, chegou no ponto B. O ponto B agora se torna o ponto A. Aí você pensa, não, agora eu quero fazer uma reserva financeira de 6 meses. Você está no ponto A indo para o ponto B. Conforme você vai avançando, você sempre vai estar no ponto A indo para o ponto B. Ponto A indo para o ponto B. Então você deve priorizar, né? Você deve escolher, você deve focar em um objetivo. E você pode colocar o objetivo nessas áreas que para você são prioridades. E para você saber o que é prioridade na sua vida,
você deve fazer algumas perguntas para si mesmo. Você deve se perguntar, por exemplo, o que é que eu amo de verdade? O que é que eu realmente quero para a minha vida? Quem eu quero ser? O que eu quero realizar na minha vida? E a partir dessas respostas, você vai colocando os objetivos. Então, você deve priorizar também os jogos que você vai querer jogar, as áreas da sua vida que você vai colocar em primeiro lugar. Por exemplo, se você é uma pessoa religiosa, você pode colocar a sua fé, né, em primeiro lugar, a vida espiritual, por exemplo. Depois, em segundo lugar, a questão familiar, né, o relacionamento com sua família. E em terceiro, às vezes, você vai colocar o trabalho, né? Você vai priorizar essas áreas, por exemplo. E depois delas, vem as outras, né? Vem as outras. Às vezes vai vir a questão das amizades, né? A questão de um objetivo pessoal, um objetivo atlético, né? Não sei, ganhar uma maratona. Então vai vir desses outros objetivos. Só que você vai priorizar esses três. Isso eu estou dando apenas uma hipótese, né? Você vai escolher para a sua vida o que você quer. O que você vai querer priorizar ou focar. E a partir do momento que você foca no objetivo para essas áreas, primeiro você priorizou as áreas. Agora você vai colocar objetivos. Eu quero melhorar o relacionamento com minha esposa, né? Eu quero melhorar a minha oração. Eu quero desenvolver uma habilidade para o meu trabalho. Mas você coloque objetivos pequenos para você não se frustrar. Ele fala isso, né? Quando você for colocar um objetivo, coloque um objetivo pequeno e seja paciente. Assim você não vai se frustrar. E quando você alcançar esse objetivo, se recompense. Se recompense de alguma forma. Ele fala algo bem interessante. Ele fala assim: comece a prestar atenção na sua vida, né, em uma dessas áreas. Comece a prestar atenção e comece a se perguntar: nesta área da minha vida, o que é que está me incomodando agora? O que é que está me incomodando? Uma vez que você citou, né, um determinado problema, você pergunta: é algo que eu poderia consertar? Se é algo que você pode consertar, você se pergunta: eu estou realmente disposto a consertar isso? Se a resposta também for sim, então você vai e conserta aquele problema. Quando você consertar aquele problema, você se recompensa de alguma forma. Por exemplo, imagine que seu quarto está uma zona, né? Está bagunçado. E já está algumas semanas assim, você sempre está se desculpando que não vai arrumar. E isso está começando a te incomodar, começando a deixar você mais estressado. Você entra no quarto, já se estressa com aquela bagunça. Então você pega esse problema, está me incomodando. Tá, incomodando. Então eu poderia consertar isso? Bem, dentro de umas 2, 3 horas, dependendo do nível de bagunça, né? Alguns durariam umas 10 horas. Mas você conseguiria consertar em um dia. Então você conseguiria. Você está disposto a consertar? Você pensa, não, hoje eu estou com mais energia, eu consigo consertar isso. Então você vai lá, começa a limpar o quarto, organizar. Terminou de organizar, como é que eu posso me recompensar com isso? E você pode tratar essa recompensa antes de começar a arrumar, para você ir motivado. Então depois que eu arrumar tudo, eu posso, sei lá, descansar, assistir um filme e, sei lá, fazer uma carne gostosa para mim. Então você vai lá e se recompensa. Porque se você não se recompensar, a próxima vez vai ser mais difícil você se motivar, você conseguir arrumar. Então é simples assim. Escolhe um objetivo pequeno, cumpre aquele objetivo. Cumpriu aquele, coloca um novo objetivo, ou seja, um novo ponto B para você seguir, dentro das áreas que você vai priorizar. Nas outras, as outras são as outras. Você deve focar e priorizar algumas. Nas outras, você tem que, de uma certa forma, se contentar em ser mediano, tá? Porque não dá para focar em todas as coisas, não dá para priorizar tudo, pelo simples fato de que
Priorizar significa escolher, e escolher significa deixar todo o resto de lado, certo? Então você deve fazer isso. É isso que é escolher. Tá? E assim você não vai precisar mais ser invejoso, né? Nem se comparar com as outras pessoas. Primeiro, porque não faz sentido se comparar, tendo em vista que existem várias áreas na sua vida em que você pode ser um sucesso, ser um fracasso. Não apenas ser um sucesso ou um fracasso, mas em cada área existem níveis também de sucesso e de fracasso, né? Às vezes, na sua vida familiar você é um sucesso, digamos que está no nível 8, né? Mas tem o nível 7 que pode ser um sucesso também, o nível 9 e o nível 10. Então, tem os níveis de sucesso também dentro de cada área. Tá? Então, coloque objetivos pequenos, siga esses objetivos, seja paciente. Quando você cumprir esses objetivos, se recompense. E depois que você se recompensar, vá e coloque outro objetivo. Tá? Coloque outro objetivo. E por fim, para finalizar, eu queria falar aqui de uma frase que ele coloca no final desse capítulo, estando uma parte de um trecho bíblico do Novo Testamento. Ele fala assim: peça e receberás, bata e a porta será aberta. Se você pedir com vontade e bater, como se quisesse realmente entrar, pode ser que lhe seja oferecida a chance de melhorar sua vida. E melhorar um pouco, talvez muito, talvez completamente. E com essa melhoria, algum progresso será realizado no próprio ser. Então essa frase quer dizer o seguinte: peça no sentido de busque, né, vá atrás, como se você realmente quisesse, com toda essa, eu não gosto da palavra, mas seria dessa palavra nesse contexto, mas seria uma boa palavra para falar aqui, que é paixão, né? Vá, busque com paixão isso, com dedicação, com esforço, como se realmente você quisesse isso, como se realmente você quisesse melhorar. Fazendo isso, você vai ter essa possibilidade de ter um progresso na sua vida e que melhore o seu próprio ser, não apenas aquela área da sua vida, mas o seu próprio ser seja melhorado, seja amadurecido e desenvolvido. Depois que você melhora a sua vida, você pode melhorar a vida de algum parente, talvez de algum amigo, da sua comunidade e, por que não, até de um inimigo. Tá? Então faça isso. Tá? A comparação não faz sentido. Você é um ser individual e único. Foque em escolher as áreas que você vai priorizar. Dentro dessas áreas, escolha objetivos. Escolha as situações que está lhe incomodando, que você pode e quer realmente consertar aquilo. Conserte, se recompense e trace novos objetivos. E é interessante esse ponto porque eu li em outro livro sobre essa questão do complexo de inferioridade, conforme as pessoas se comparam, e ele falava lá no livro o seguinte: quando você começa a trabalhar em cima disso, que você se compara tanto com outra pessoa, que você começa a melhorar isso, mesmo que você não chegue no nível daquela pessoa, só o ato de você estar trabalhando para melhorar esse ponto da sua vida, isso já vai acabar com o complexo de inferioridade. Ou seja, com esse sentimento de que eu sou inferior a todo mundo, essa tristeza que vem por consequência disso. Tá? Então faz total sentido. Essa é a regra número 4 do livro 12 Regras para a Vida. Eu vou deixar o link do livro aqui na descrição. Se vocês quiserem, comprem o livro. E mais uma coisa, tem um e-book que eu criei e está na Hotmart. Esse e-book é sobre o tratamento do vício em pornografia. Se você tem interesse, eu vou deixar aqui o link na descrição também para você comprar e melhorar a sua vida nessa área também. Tá? Vai melhorar todas as áreas da sua vida. Então vai estar o link aqui também na descrição. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo para melhorar e compartilhem esse vídeo com outras pessoas. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.